Nós estamos na reta final desse capítulo, que embora os temas sejam muito variados, e nós percebemos isso no estudo desse capítulo, nós precisamos manter em nossos olhos o que está ligando, o que está regendo todo o capítulo. Nós falamos que esse capítulo tem um fio condutor, e o fio condutor desse capítulo é um chamado à santidade. Se nós perdermos esse fio condutor, também vamos nos perder na diversidade de temas que surgem nesse capítulo. O que é notável é como a vida de adoração da nação de Israel estava completamente conectada com o cotidiano do povo. Uma vida de adoração precisa implicar no cotidiano e no relacionamento com Deus. Nós estamos aqui, nós adoramos ao Senhor, nós cantamos, mas até que ponto o que nós estamos declarando em adoração a Ele, nós estamos declarando a respeito do conhecimento de Deus, traz implicações na nossa vida, como a nossa vida é impactada com o que nós estamos lendo a respeito do nosso Deus, o que nós estamos recebendo como revelação do Espírito. É necessário que a palavra produza um impacto em nós. Não é apenas uma liturgia, não é apenas um momento de culto, não são apenas canções belas a respeito da beleza do Senhor, mas essa beleza traz impacto na nossa vida. Isso precisa nos transformar, isso precisa fazer com que, de alguma forma, seja manifesto para a glória dele, porque é por isso que nós estamos aqui. Senão nós seremos apenas pessoas que declaram a respeito de quem é o Senhor, mas somos completamente esvaziados dessa mensagem. Mas eu creio que Deus está nos enchendo de quem Ele é para manifestarmos isso ao mundo, transbordarmos para todos aqueles que estiverem ao nosso redor, e que isso seja profético na nossa vida, que isso seja profético na nossa jornada. Até porque, na nova aliança, em Cristo, esse princípio está ainda mais nítido do que antes, na antiga aliança. Mas por que, Zeca? Porque estar em Cristo é ter sido feito nova criatura. Eu amo o que Jesus Cristo realizou na minha vida. Eu sei que eu não sou mais aquele de antes, mas eu sou nova criatura. Eu fui refeito em Cristo Jesus. As coisas velhas, como nós declaramos, 2 Coríntios 5,17, elas passaram. E tudo se fez novo. Isso é uma verdade espiritual que precisa marcar a nossa jornada. Quem nós somos? Nós fomos refeitos em Cristo. E é nessa identidade que nós caminhamos. É nesse lugar que nós vivemos, entendendo que as coisas velhas se passaram. Essa novidade de vida precisa afetar, porque ela afetou o nosso encontro com Ele, está afetando agora, e em nome de Jesus continuará afetando dia após dia, até que essa obra que começou em nós seja completa, seja aperfeiçoada nele no dia de Cristo Jesus. Eu creio que essa obra está sendo aperfeiçoada dia após dia. Eu amo ver o que Jesus está fazendo na minha vida. Eu quero me parecer mais com Ele do que eu fui ontem. E eu posso perceber isso nos detalhes do cotidiano da minha vida. O impacto que a palavra produz em nossas vidas não é uma áurea, como se tivesse um fogo, não. É a vida de Cristo manifesta de maneira física. Mesmo porque o reino é espiritual, mas ele se manifesta em nossa realidade. Eu creio que céus e terra estão convergindo em Cristo Jesus e nós somos os primeiros frutos dessa nova criação. É isso que Levítico 19 está falando. Vida de adoração precisa implicar no cotidiano de quem serve ao Senhor. Então nós estamos nos últimos versículos do capítulo de número 19, e quando nós entramos nesse capítulo, nós falamos que esse capítulo podia se parecer com a maneira como nós vimos a epístola de Tiago, porque a epístola de Tiago é uma epístola também com muitos temas diferentes, mas esses temas são conectados por um fio condutor. Aqui nós estamos nos últimos versículos desse cordão de pérolas. Foi a expressão que usamos quando entramos no capítulo de número 19. Então nós estamos nas últimas pérolas desse cordão, e essas pérolas apontam para honra, justiça, e tudo isso fundamentado no amor. Esse amor é um fundamento apropriado
para a honra e a justiça. E para que possamos ver esse fundamento também na nova aliança, vale a pena a gente ler alguns textos, como por exemplo, João 13, verso de número 34. Veja como que, tanto no livro de Levítico, no capítulo de número 19, como também na nova aliança, o amor é um fundamento apropriado para a honra e para a justiça. Nós encontramos esse mandamento vivo na nova aliança, nas palavras de Jesus, nos ensinos dos apóstolos. Então, João 13, verso de número 34, diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Para mim, esse é um dos versículos mais desafiadores das Escrituras, porque eu começo a sondar o amor de Cristo Jesus sobre a minha vida. Reflita sobre isso por um instante. O quanto Jesus Cristo te ama. De que maneira Ele te amou. Qual é a intensidade desse amor sobre a tua vida? Como você se sente amado por Cristo? Agora, uma vez que você consegue ter uma ideia do que seria a resposta para essa pergunta, tente fazer com que esse amor que você recebeu de Cristo seja derramado através da sua vida sobre a vida de outro. Ele está dizendo: da mesma maneira como eu te amei, eu quero te dar um mandamento. É um novo mandamento: amem uns aos outros. Só poderemos cumprir esse mandamento se houver a graça de Deus sobre nós. Mas você percebe como que o amor é um fundamento apropriado, não somente para o que nós estamos lendo em Levítico 19, mas também para as nossas vidas aqui hoje, na nova aliança em Cristo. Quando abrimos no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 12, no verso de número 28, Jesus é inquirido por um dos escribas. Chegando um dos escribas, tendo ouvido o discurso entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Veja o que Jesus está dizendo. Ele traz novamente o amor como um fundamento para toda a vida cristã. Não somente os nossos relacionamentos para com Deus, mas também os nossos relacionamentos uns com os outros. Jesus aqui está citando Levítico. Jesus está citando Levítico, capítulo de número 19, verso de número 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os apóstolos entenderam isso, trouxeram isso para a sua maneira de viver e para os seus ensinos. Talvez o texto mais marcante do Novo Testamento, no ensino apostólico a respeito do amor, seja de fato 1 Coríntios 13. Abra a tua Bíblia. 1 Coríntios 13, verso de número 1 diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Vá ao verso de número 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior é o amor. Veja como o amor é um fundamento. O Senhor amou o seu povo e isso nos habilita a derramar esse amor, poder refletir esse amor, comunicar esse amor aos outros. Eu creio que esse lugar é um lugar que Deus tem para as nossas vidas, onde nós podemos viver essa realidade de maneira poderosa, revelando Cristo sobre a face da terra, revelando quem o nosso Deus é, porque Ele é amor.
E esse amor não é um amor simplesmente fraternal, não é um amor fundamentado em trocas ou interesses, barganhas. Mas quando nós olhamos para esse amor, é um amor em que Deus derramou sobre as nossas vidas, entregando o seu próprio Filho. Veja isso, quando nós ainda éramos pecadores. Porque talvez alguém até pense na possibilidade de morrer por um justo. Mas como Deus prova o seu amor por nós? Ainda como pecadores, como inimigos dele, ele nos amou, entregando o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ser resgatados e reconciliados com ele. Hoje nós temos paz com Deus. Então desfrute dessa realidade. Eu sou amado por Cristo e esse amor me habilita a derramar amor sobre todos aqueles que estão ao meu redor. Eu sei quem é a fonte do amor que eu estou comunicando aqui nessa noite. Não tem a ver com a minha bondade, não tem a ver com o meu caráter, tem a ver com o caráter de Cristo que está sendo forjado em nós. Que ele seja conhecido através da tua vida, para a glória do nome do nosso Deus. Aí o capítulo de número 19, o verso de número 32 diz: diante das cães te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Talvez ao ler esse versículo precisemos fazer uma pergunta: o quanto nós amamos e manifestamos esse amor sobre os anciãos, aqueles que são mais velhos? Porque as cães aqui são os cabelos brancos. Eu não conhecia muito bem essa palavra. Na verdade, eu vim conhecer essa palavra quando comecei a estudar o livro de Levítico. Mas cães são cabelos brancos. Veja, um israelita devia se levantar e honrar, ou talvez saudar com respeito, quando um ancião chegasse. Nós estamos falando de vida de santidade. Nós estamos falando de amor. Nós estamos falando de honra àqueles que são mais velhos. O decorrer da vida proporciona experiências que não podem ser apreendidas apenas na teoria, que não podem ser apreendidas com a leitura de bons livros. Certamente, quando você encontra alguém mais velho e você se senta com essa pessoa, existe ali uma oportunidade dessa pessoa transmitir experiências. Você ouvir pessoas que possuem um relacionamento experiente com Deus, um relacionamento maduro com o Senhor. É possível encontrar isso, porque são bênçãos que o Senhor derrama, e essa sabedoria certamente pode acelerar muitos processos na nossa vida. Eu reconheço que, por vezes, nós encontraremos pessoas mais velhas que possuem uma sabedoria que nos levará a alguns lugares que talvez levaríamos mais tempo para chegar se nós não tivéssemos sentado e aprendido com essas pessoas. Existe, de fato, essa transmissão de experiência. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção, porque não é isso que o livro de Levítico, capítulo 19, está dizendo. Ele não está te dizendo que você deve se assentar ou honrar os mais velhos, porque eles têm algo para te dar. Até porque existem pessoas que são mais velhas e que nem sempre elas terão palavras de sabedoria. É possível, sim, ouvirmos pessoas mais velhas palavras insensatas. E a palavra de Deus nos mostra sobre isso. Então, nós precisamos ter o cuidado para entender que Levítico 19, verso número 32, não quer dizer que tudo que ouvirmos dos mais velhos serão palavras de sabedoria e que podemos abraçá-las sem testá-las antes, segundo as Escrituras. O livro de Jó nos fala sobre isso. Eu li um texto hoje que eu nunca tinha lido antes, e o Imersão nos proporciona esse tipo de experiência com Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Jó, no capítulo de número 12, verso de número 11. Veja o que o texto diz. Porventura, o ouvido não submete à prova as palavras como o paladar prova as comidas? Você entendeu a pergunta? Porventura, você não testa as palavras que você ouve como você experimenta uma comida? Antes de você oferecer a alguém, as pessoas que cozinham têm o costume. Você já provou? Tá bom de sal? Tá faltando algum tempero? O sabor está bom? O livro de Jó está dizendo:
você deveria fazer a mesma coisa com as palavras que ouve. Mas nem sempre fazemos isso. Por vezes abraçamos as palavras sem testá-las. Não as testamos segundo as Escrituras. Aí veja a continuidade. O verso 12 traz outra pergunta. Está a sabedoria com os idosos? E na longevidade, o entendimento? Veja a resposta. Não. Cara, que desafiador. Eu não sei se vocês já leram esse versículo antes, mas ele está dizendo, a sabedoria não está com os idosos. Ele está dizendo, o entendimento não está na longevidade. Mas aonde está então? Veja a continuidade do verso número 13. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Então, quando nós sentamos com pessoas mais velhas, que possuem experiência com Deus, provavelmente nós ouviremos palavras de sabedoria. Mas nós precisamos cuidar, porque nem sempre ouviremos de pessoas mais velhas palavras de sabedoria. O texto é claro. Não está na longevidade. Está em Deus. É Ele quem derrama. E se nós queremos sabedoria, você quer sabedoria? Faça o que Tiago nos diz. Peça a Deus que Ele derrama sobre a tua vida. E Ele nos dá liberalmente. Então, honrar os mais velhos, em Levítico 19, não está baseado numa troca, como se eu fosse me assentar com alguém mais velho, apenas baseado no interesse de extrair algum tipo de benefício próprio. Por quê? Porque esse tipo de motivação até violaria o próprio contexto de Levítico 19. Se você olhar o capítulo de número 19, o verso de número 18, a parte B diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como você se assenta com alguém só porque você tem interesse em aprender algo com ele? Não é essa a proposta, não é sobre isso que Levítico 19 está dizendo. Até porque, se você for em 1 Coríntios 13, o verso de número 5 diz: o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Então, se você se assenta com alguém procurando os seus próprios interesses, você não ama como convém amar. O amor é uma entrega. Você quer aprender a amar? Olhe para Cristo Jesus. Ele se entregou completamente. Ele entregou a sua vida porque nos amou. Porque o Pai nos amou. Essa honra não é uma honra com segundas intenções. É uma honra de entrega. Os mais velhos precisam ser respeitados simplesmente por terem vivido mais do que os mais novos. E aí o respeito precisa ser ativo. Esse respeito precisa frutificar, transbordar em cuidado. Até mesmo porque quando nós olhamos para os mais velhos, por vezes nós encontraremos situações de vulnerabilidade. Nós encontraremos situações em que os mais velhos precisarão sim de cuidados. Então é olhar para os mais velhos, é honrá-los, mas para derramar amor sobre eles. É fundamental que você guarde isso dentro do seu coração, porque isso é amar o próximo como a si mesmo. E mais, no contexto do capítulo, esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento revela uma vida de santidade. Se você olha para os mais velhos e você derrama amor sobre a vida dessa pessoa, você derrama cuidado sobre a vida dessa pessoa, nós estamos num fio condutor. O que está regendo todo o capítulo? Olhe para o verso de número 2. Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Meu irmão, você quer manifestar uma vida de santidade? Derrame amor sobre os mais velhos. Honre os mais velhos. Se você conhece alguém que talvez, por causa da sua idade, está numa situação de vulnerabilidade, você não vai se aproximar para ouvir e tentar extrair algo como se você fosse um interesseiro. Você se aproxima porque você vai derramar o amor de Deus sobre a vida daquela pessoa. Isso é santidade. Isso é caminhar em santificação. Quando nós cuidamos dos nossos parentes, dos nossos pais, o nosso chamado é um chamado à santidade. Não está baseado na nossa bondade. Porque eu sou bom.
olha a minha bondade, mas é a bondade dele através da sua vida, e que nós sejamos, em nome de Jesus, canais da bondade do Senhor. Talvez você possa sair daqui hoje ainda para manifestar essa palavra. Talvez amanhã, na consagração ou no culto à noite, você pode encontrar alguém e manifestar essa palavra. Você quer refletir a santidade do Senhor? Honre os mais velhos. Cuide, derrame amor. Se pareça com Jesus, meu irmão. Esse é o nosso chamado. Infelizmente, quando nós olhamos para a história do povo de Israel, percebemos um povo que se perdeu desse princípio, e profetas precisaram se levantar para denunciar esse tipo de pecado, alertando que enquanto o relacionamento entre gerações não fosse restaurado, a terra correria perigo. Malaquias, capítulo de número 4, no verso de número 6, nos diz: é o último versículo do Antigo Testamento. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Para quê? Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Os profetas alertaram que a terra seria guardada quando o coração dos pais e dos filhos se voltassem uns para os outros. Uma conexão de gerações. Como que nós vamos ensinar os mais novos a honrarem os mais velhos se nós não fizermos disso parte da nossa vida, parte do nosso cotidiano, da maneira como caminhamos, da nossa vida de santidade, essa conexão de gerações? E quando as gerações se conectam, meu irmão, há um aumento de unção. Eu vejo isso claramente no modelo Elias e Eliseu. Quando Elias estava para subir ao céu, porque ele entendia que havia chegado o seu momento, Eliseu pede: eu quero porção dobrada da tua unção. Eliseu havia se conectado com Elias de uma maneira tão profunda que ele entendia o que Deus lhe havia feito, segundo a própria palavra do profeta Elias, quando ele tocou Eliseu com a sua capa, e Eliseu pediu para voltar em casa, e ele disse: vai e volta, porque você sabe o que o Senhor lhe fez. Ele recebe a porção dobrada. Você pode imaginar isso? Alguém caminhando numa porção dobrada em relação a Elias? Eu estou falando de algo extraordinário. Mas nós percebemos que no decorrer da vida de Eliseu, ele não encontrou uma geração que se conectasse com ele. Porque o seu discípulo, o mais mencionado nas Escrituras, é Geazi. E Geazi teve a oportunidade de ver grandes milagres. Geazi teve os olhos abertos, contemplar hostes celestiais, carros de fogo, carruagens de fogo. Mas Geazi se perdeu no seu próprio coração, na sua própria ganância, na sua própria avareza, porque quando Naamã é curado, Eliseu libera Naamã. Geazi pergunta sobre os tesouros. Eliseu diz: nós não vamos querer nada dele. Quando Naamã vai embora, vocês conhecem a história. Geazi corre por fora, se encontra com Naamã e pede a ele parte desses tesouros. Novamente um texto que me assombra. Geazi volta tranquilamente, já havia escondido tudo, se encontra com Eliseu. Aí Eliseu olha para Geazi e diz: pensas que não estava contigo em espírito quando você ia ao encontro de Naamã? Meu irmão, quando eu leio essa passagem, eu sinto um temor tão grande. E a lepra de Naamã foi o fim de Geazi. Agora eu te faço uma pergunta. Se Eliseu caminhou na porção dobrada de Elias, pense o que seria de Geazi se ele pedisse a Eliseu: eu quero a porção dobrada do que você caminha. Você entende o que está guardado para um lugar onde as gerações se conectam? Porque eu creio que há uma geração que pavimentou um caminho para nós estarmos aqui. E à medida que nós honramos essa unção, nós caminhamos sobre os seus ombros. Eu não preciso voltar para construir o que eles construíram. Eu preciso honrar o que eles construíram. Eu preciso aprender com o que eles construíram.
E isso me habilitará para que eu também seja, para que nós também sejamos, em nome de Jesus, uma plataforma para novas gerações. E que assim seja até que o Senhor venha. Porque, meu irmão, eu creio que no fim dos tempos haverá um aumento de unção sem precedentes. E esse aumento de unção será precedido por uma conexão de gerações. Cara, é um entendimento profético do que está reservado para o nosso tempo. Então, quando nós lemos Levítico 19:32, não é se aproximar dos mais velhos com segundas intenções, mas para derramar amor e derramar honra sobre a vida deles. E isso nos fará caminhar em Deus em novos níveis para a glória do nosso Senhor. É entender o que a geração anterior construiu em Deus, sem estar iludido com a ideia de que a sabedoria está nos mais velhos. Não, o livro de Jó diz claramente: a sabedoria está em Deus. E todos aqueles que caminham construindo a sua vida em Deus terão vidas com experiências sobrenaturais. E eu oro, meu irmão, para ficar velho e tendo essas experiências. Eu quero chegar no final da minha vida tendo experiências com o meu Senhor, tendo experiências com o amor de Deus, um amor incansável, com a bondade, com a misericórdia, com a retidão do nosso Deus. Eu fico pensando o que será chegar até os meus 65 anos, até os meus 70 anos, amando a Jesus cada dia mais. Cara, é extraordinário. Eu tenho vivido nesse lugar já há algumas décadas. Eu posso dizer isso com muita alegria, e o que eu posso dizer é: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou, e é extraordinário tudo aquilo que eu tenho vivido com Ele. Não estou dizendo que eu sou uma pessoa perfeita, mas que tenho sido aperfeiçoado dia após dia, e eu confio na liderança do Espírito, e eu sei que Ele completará essa boa obra em nós, e será extraordinário. Você também crê que Ele completará essa boa obra na tua vida? Então peça ao Senhor longevidade com Ele, para que você adquira experiências com Ele, e nesse lugar a sabedoria de Deus será derramada sobre a tua vida, para que sejamos também pessoas que terão essas experiências e glorifiquem o nome de Deus, porque a glória é dele. Então o capítulo número 19 não é uma aproximação com segundas intenções, é uma aproximação com honra. Eliseu honrava a Elias. E embora ele reconhecesse a porção que estava sobre a vida de Elias, e depois ele caminhasse em uma porção dobrada, ainda assim, o coração de Eliseu sempre esteve voltado para Elias. Não tem a ver com aquilo que você recebe, opa, agora eu já tenho, não preciso mais de você. Não, é amor. O capítulo de número 19 está sendo regido pelo amor. Ame o teu próximo como a ti mesmo. O que vai seguir é que o tema continua sendo regido pelo amor. Lembra, a pérola muda, mas o fio condutor é o mesmo. Veja o capítulo de número 19 de Levítico, o verso número 33 e 34. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como o natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Como eu disse, o tema muda, mas o fio condutor continua sendo o amor e a atenção especial aos vulneráveis. Porque quando nós olhamos para os mais velhos, nós não nos aproximamos com segundas intenções. Nós nos aproximamos para derramar amor, honra. E se existe algum quadro de vulnerabilidade, compete a nós derramar amor e ser um canal de cuidado sobre a vida dessa pessoa. Aqui, novamente, surge uma situação de vulnerabilidade. Porque na antiguidade, e em certa medida, ainda hoje, talvez hoje ainda mais, estrangeiros são tratados com certa desconfiança. Pare para pensar um pouco. Eu não estou me referindo aqui a turistas que estão viajando para conhecer novos lugares, passeando, estando ali na praia de Copacabana, no Cristo Redentor,
os gringos gastando dinheiro na beira da praia. Não estou falando disso. Eu estou falando de refugiados. Estou falando de imigrantes que abandonaram a sua terra natal por motivos de guerra, por motivos econômicos, por questões de sobrevivência. Quando nós fazemos uma pesquisa no Google, ficamos assombrados com a quantidade de pessoas que estão hoje em deslocamento, povos, populações inteiras, sendo deslocadas de um lugar para o outro, atravessando fronteiras, porque correm risco de vida, por causa de guerras. Algumas crises globais têm provocado um deslocamento de populações sem precedentes na história. É assombroso. Pessoas morrendo, tentando atravessar mares, oceanos em barcos em condições completamente desumanas. E essas pessoas, nessas condições, estão geralmente vivendo situações de pobreza e pobreza extrema, fome, vulnerabilidade social. E aí veja como que o capítulo de número 19, os versos 33 e 34, embora estejam num contexto histórico específico, o tema é completamente atual. Parece que nós estamos falando de uma problemática do século 21. E isso precisa nos alertar. Veja o que o Senhor ordenou a Israel: se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Pessoas por vezes olham para esses estrangeiros e veem a oportunidade de enriquecerem, de explorar a mão de obra dessas pessoas. Certa vez, em uma oportunidade, eu estava em Londres e ali surgiu também a situação de eu estar conversando com um imigrante que ainda não havia conseguido regularizar a sua situação junto ao consulado. Sua situação era de um imigrante ainda ilegal. E eu lembro algo que ele disse que me marcou muito. À medida que ele procurava emprego, as pessoas, sabendo da sua condição, lhe ofereciam trabalhos, mas sempre com salários abaixo da média. Ele até procurava emprego, mas todos os empregos que ele conseguia, os salários sempre eram menos do que as pessoas que estavam em situação legal recebiam. Veja que isso é uma espécie de opressão. Eu não estou aqui fazendo uma apologia à ilegalidade dos processos imigratórios, entenda bem, mas reconhecendo a necessidade de políticas públicas, porque isso não é uma coisa que podemos resolver sozinho. É necessário reconhecer que nós estamos falando de uma questão que envolve políticas públicas robustas, incisivas, que sejam de fato eficientes. Mas reconhecendo o papel do Estado nessa problemática, eu preciso me perguntar também: e como igreja, qual é o meu papel? E com aqueles que pregam o Evangelho, qual é o nosso papel? O que nós precisamos fazer? Porque tirar proveito da vulnerabilidade de alguém é pecado. Nós estamos falando de opressão. Isso seria usar da posição que o Senhor deu a alguém, porque se alguém pode empregar outro, ele só pode fazer isso porque Deus deu essa condição. Mas aí essa pessoa usa uma condição que Deus lhe deu para oprimir um necessitado, alguém que também foi criado à imagem e semelhança de Deus. É nesse lugar que nós percebemos que nós fomos chamados para estar atentos. Meu irmão, quantas vezes nós não passamos pelas ruas e encontramos pessoas, colombianos, venezuelanos, angolanos, algumas pessoas da África, angolanos, nigerianos, pessoas vendendo algumas coisas na rua, procurando ali uma maneira de viver. É uma situação real, cara. Não é uma coisa que está tão longe da gente. Nós precisamos estar atentos a essas situações como igreja. Nós precisamos perceber que o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho a toda criatura. Talvez haja um campo de missão transcultural dentro da nossa cidade. Talvez existam muçulmanos, porque, meu irmão, quando você olha para o Oriente Médio, nós estamos falando de uma zona de conflitos terríveis.
E aí naquele lugar, quantas pessoas estão sendo deslocadas? É um chamado, nós precisamos estar atentos e cuidar para que não venhamos tropeçar no que ele está dizendo, porque talvez algum israelita, vendo um estrangeiro chegar até o arraial, ele poderia aproveitar da situação, até porque havia de fato uma desconfiança. Quem é esse? Será que ele é um criminoso? Será que ele tem alguma dívida com a sua nação, com o seu governo? Por que ele está aqui? E aproveitar a situação daquela pessoa para explorá-la, para tirar proveito. Então isso precisa chamar a nossa atenção. Só que o livro de Levítico ainda nos estica um pouco mais. Ele não está dizendo, não o oprimas. Ele vai além. Porque quando você olha para o verso número 34, ele diz, como o natural será entre vós o estrangeiro. O que ele está dizendo? Não faça acepção de pessoas. Ele é como você. Ah, mas é um estrangeiro, é um egípcio. Ele está no arraial? Ele será como natural. Meu irmão, só Deus faz isso. Só o Senhor faz isso. Aqui nós temos um vislumbre do coração de Deus, cheio de misericórdia em relação à humanidade caída. O estrangeiro deverá ser tratado como se fosse chegado um israelita. Ele não é diferente. À medida que eu lia esse texto, eu me lembrava de quando nós estudamos a epístola de Tiago, quando no capítulo número 2, Tiago fala sobre aqueles que se achegam e entram no lugar de culto, e talvez seja um pobre, um andrajoso, e por vezes muitos desses imigrantes são pessoas que não têm condições, cara, chegam humildemente. E aí Tiago diz, você vai pegar um pobre e andrajoso e vai mandar sentar lá atrás? E um rico sentar nos primeiros lugares? Será que isso não é fazer acepção de pessoas? É uma pergunta que precisamos fazer, cara. Porque às vezes fazemos isso sem perceber. Tiago nos chama a atenção. A expressão aqui, peregrinar, no hebraico, quer dizer residir temporariamente ou permanecer, habitar, estar continuamente. Então não estamos falando aqui de alguém simplesmente que vai ficar um tempo no meio do arraial e depois vai embora, seguir viagem. Podiam ser pessoas que estariam ali por mais tempo, que talvez até habitariam ali continuamente. E aí Deus está falando à nação de Israel que os estrangeiros residentes deveriam estar ali e serem cuidados, como se fossem um natural. Será que a gente conseguiria fazer isso? Nós seríamos capazes de tratá-lo como nós tratamos uns aos outros? Que desafio é? Porque aqui nós estamos num ambiente controlado, mas pense na maneira como você já reagiu quando você passou por um deles na rua. Nós estamos sendo confrontados pela palavra. Qual foi a atenção que eu dei a alguém, talvez um estrangeiro, quando eu passei pela rua? E aí o capítulo número 19 está chamando o povo de Israel a uma vida de santidade. Quem é o meu próximo? Quando fizeram essa pergunta para Jesus, ele respondeu essa pergunta com uma parábola, a parábola do bom samaritano. Fizeram essa pergunta para testar a Jesus. E aí Jesus conta a parábola. Vocês conhecem a parábola? Um homem que foi roubado, violentado. Deixaram quase como que morto. Ali ele fica. Passa um levita, passa um sacerdote, e ambos passam de largo. Mas aí vem um samaritano. E vocês sabem que os judeus e os samaritanos não se falavam. Mas o que o samaritano faz? Não deixa aquele homem naquele lugar. Ele coloca aquele homem sobre o seu animal, leva uma hospedagem. Ele diz ao dono da hospedagem, tudo que for devido com a estadia dele, quando eu passar aqui de volta, eu vou quitar. Veja em Lucas 10 a resposta do intérprete da lei. Quando Jesus perguntou, no verso 36, qual destes três, o levita, o sacerdote ou o samaritano, te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse,
vai e procede tu de igual modo. Porque esse foi o motivo da pergunta do intérprete da lei. Quem é o meu próximo? Por vezes o nosso próximo está mais perto do que somos capazes de imaginar. Esse lugar é um lugar que precisamos cultivar. E entenda que uma vez que eles estão ali, eles serão tratados como os naturais. Ali eles deveriam, sim, na maioria dos casos, se submeterem à lei de Moisés. Os judeus chamavam isso de proselitismo, né? Eles se tornavam cumpridores da lei de Moisés. Há alguns textos que nos mostram isso, como que os estrangeiros, eles passaram a ser, de fato, tratados como os próprios naturais. Vai em Levítico 16, verso de número 29. Nós estudamos esse capítulo, fala sobre o dia da expiação. E note como que aqui, tanto o povo de Israel, os israelitas, como os estrangeiros são incluídos. Isso vos será por estatuto perpétuo no 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Ou seja, os estrangeiros incluídos no dia da expiação. Vá também a Levítico 18, verso de número 26. Uma vez que os estrangeiros estavam junto com o povo de Israel, eles precisavam se submeter à lei de Moisés. Eles não viveriam da maneira como bem pensavam. Não, eles precisavam se submeter. Veja aí, por exemplo, numa prescrição a respeito das uniões detestáveis aos olhos do Senhor. Levítico 18, 26 diz: porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Ou seja, eles precisavam se submeter à lei de Moisés. O fato dos estrangeiros virem de outras nações pagãs, fazia com que fosse necessário que qualquer tipo de hábito que contradissesse as ordenanças do Senhor fosse completamente abandonado. Para impedir algumas práticas de idolatria, os estrangeiros nem podiam oferecer o holocausto em qualquer lugar, mas deveriam oferecer sempre no tabernáculo. Olha aí, por exemplo, em Levítico 17, versos 8 e 9. E por que isso? Porque os estrangeiros, acostumados a oferecer sacrifícios a falsos deuses, poderiam correr o risco de estar em Israel ou estar no meio do povo e realizar um culto pagão. Então, para proteger os estrangeiros, isso era para proteção, para que alguém visse um estrangeiro e o acusasse, estava oferecendo um sacrifício a Baal. E aí ficaria a palavra de um contra o outro. Então, para que não houvesse nenhum tipo de risco, todos os sacrifícios que os estrangeiros fossem realizar precisavam trazer até o tabernáculo. Verso de número 8 diz: dize-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer o holocausto ou sacrifício, e não o trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. Então, era uma forma de proteger o coração até mesmo dos estrangeiros. Eles sempre precisavam trazer para o tabernáculo. Eram tratados, de fato, como naturais, como qualquer outro israelita. E aí, 2 pontos fundamentam esse acolhimento. E esses pontos estão vivos para nós. E está no próprio texto. Quando você volta para Levítico 19, vá ao verso número 34. Eu vou pegar do começo do versículo. Como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos. Aqui, contextualmente, a gente pode dizer, o Senhor está dizendo através de Moisés, ame o estrangeiro como a você mesmo. Ame porque ele é o seu próximo. Então a gente precisa sondar isso. Será que nós sentimos esse amor quando nós passamos por um refugiado na rua? Será que isso vem ao nosso coração quando encontramos notícias de pessoas, de populações que estão em deslocamento? Eu comecei a seguir o perfil do Instagram é uma junta de missões, né? Portas Abertas. Cada post é muito desafiador. A gente não tem noção do que está acontecendo no planeta.
pessoas que estão sendo oprimidas, perseguição religiosa, cristãos que estão sendo mortos. E aí, por vezes, para sobreviverem, precisam sair das suas casas, das suas cidades, por vezes dos seus países, deixar tudo para trás. Irmão, quando você faz uma mudança, eu estou saindo da minha casa e vou morar em outra casa. E aí você precisa preparar toda a tua mudança. Você programa a sua mudança. Você planeja. Você contrata uma transportadora ou algum caminhoneiro que faz frete. Mas você vai pensar como você vai fazer. Você vai mandar uma mensagem para o amigo: olha, estou precisando de gente para me ajudar a carregar a mudança. Estou precisando de gente para me ajudar a encaixotar. Eu estou falando de gente que deixa tudo para trás, que não tem nada. Por vezes chegam em outros países apenas com os documentos, quando tem, e a roupa do corpo. Só isso. Nós estamos falando aqui de famílias que por vezes são divididas. Vem o pai, a esposa fica, vem a mãe com os filhos e o marido fica. Manda os filhos. É olhar para essas pessoas e entender que elas são o nosso próximo. E que Deus nos ajude, cara, a ter experiências como essa, porque essas pessoas são amadas por Deus. Deus poderia dizer para a nação de Israel: é um egípcio, mata, entrou no arraial, apedreja. Ele diz: não, trate o estrangeiro como natural, trate como se fosse um de vocês. Entendam, irmão, que não sou eu que decido quem é o meu próximo, é o Senhor. E quando eu decido quem é o meu próximo, meu coração já foi tragado pelo legalismo que consumiu a alma dos fariseus. Quando eu escolho quem é, na verdade, eu não estou ouvindo o que Jesus está falando. Jesus olhou para aquele intérprete da lei e usou o exemplo do bom samaritano para mostrar que o próximo está mais perto de nós do que somos capazes de imaginar. Em lugares improváveis, mas que quando o Senhor revela a nós, precisamos derramar amor sobre a vida dessas pessoas. Sabe, há um peso de oração aqui nessa noite. Senhor, me ajude a amar o meu próximo como a mim mesmo. Talvez não tenhamos uma experiência com um refugiado, mas não sou eu quem escolhe o próximo. O próximo é aquele que estará diante de mim na próxima oportunidade. O que está sendo dito aqui em Levítico 19, nos versos 33 e 34, está apoiado. O primeiro ponto, o amor ao próximo. E o segundo ponto é que o Senhor diz: vocês foram estrangeiros na terra do Egito. O segundo ponto aponta para o passado da própria nação de Israel. Deus está dizendo assim: vocês sabem o que isso significa. Vocês sabem o que é viver em terra estranha. Há um comentário muito relevante sobre esse texto. Eu até anotei esse comentário para que pudesse ler aqui para vocês. Ele diz que a conquista de Canaã não tornou a nação de Israel proprietária da terra, mas sim arrendatários. O que ele está dizendo? Na verdade, a terra continuava sendo do Senhor. Eles receberam por herança, mas do Senhor é a terra. E como Abraão, que viveu como um peregrino em uma terra estranha, Israel também deveria compreender que Deus é o dono de todas as coisas e que as posses aqui são apenas uma sombra passageira. Olha o que ele está dizendo. Quão sublime é quando a ilusão das coisas passageiras são desfeitas de nossos olhos. Porque o que nós temos? O que você de fato possui? Será que eu tenho mesmo um carro? Ou será que isso é apenas uma sombra passageira na minha vida? Ele está aqui e o ladrão pode roubar, a ferrugem pode consumir. Eu posso não ter mais saúde para dirigir esse carro. Perceba que até o que nós temos, se fazemos disso apenas realidades materiais, nós não temos nada. Nós precisamos produzir um impacto de eternidade com aquilo que nós temos. Não é por menos que em Eclesiastes 1 diz: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. A gente estudou que o livro de Eclesiastes, a palavra vaidade ali é rebel, que significa névoa, névoa de névoa, mudança, é vapor, é transitório, tudo passa. Quando você entende isso, meu irmão, algumas coisas começam a ir para o seu lugar correto.
E é incrível que Abraão, embora tivesse peregrinado na terra da promessa, ele tinha os seus olhos abertos. Por quê? Porque, olhe isso, Abraão está peregrinando na terra da promessa, mas onde ele estava focando? Abraão não esperava Canaã, embora estivesse peregrinando numa terra que o Senhor lhe prometera. Abra em Hebreus 11, no verso de número 9, pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ele está falando de Abraão. Por que isso? Porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Você pode entender o que o autor de Hebreus está nos dizendo? Que Abraão, embora estivesse caminhando na terra da promessa, ele entendia: eu sou peregrino aqui. Tudo isso é uma sombra passageira. Tudo isso passa, mas há algo que não passará. Eu sei que existe uma cidade, cuja cidade Deus é o arquiteto e o edificador. Ele está olhando para uma cidade a qual nós também esperamos, porque ela vem dos céus. Você entende que Abraão estava focado na eternidade? Então, ao cuidar de um estrangeiro, talvez surja uma nota de lembrança. Por quê? Nós também somos peregrinos aqui, meu. E tudo que nós temos aqui, quando olhamos para essa terra, passará. Por quê? Porque a nossa pátria é celestial. Eu preciso ver que esse que é um estrangeiro, talvez um estrangeiro de fato, em questões de cidadania, em questões naturais de um país diferente, ele traz em si um lembrete para mim, porque eu sei que aqui nessa terra eu também sou um peregrino, eu sou um estrangeiro, talvez em uma natureza diferente, porque ele está no Brasil, embora sendo colombiano ou sendo nigeriana, mas nós estamos aqui com os pés na terra, sabendo que a nossa cidadania, a nossa pátria é celestial. Então, quando nós nos movemos dessa maneira, nós precisamos nos guardar, porque nós também fomos livres de um império de opressão. Quando Deus fala para Israel, lembre que vocês foram tirados do Egito, sabe o que o Senhor diria para nós aqui hoje? Lembrem que vocês foram libertos do império das trevas. Lembrem que nesse processo de libertação, eu transportei vocês. E hoje vocês estão no reino do Filho do meu amor. Essa obra está em nós. Então, nós não vamos olhar e dizer, olha, eu já vivi no Egito, porque de fato nós não vivemos no Egito étnico, como a nação de Israel. Mas antes de Cristo, nós estávamos oprimidos pelo império das trevas. Mas hoje nós somos livres. Então, quando eu olho para alguém que precisa de Cristo, o que eu preciso me lembrar? Eu sei o que é isso. Eu sei de onde Ele me tirou. E agora eu posso trazer essa pessoa para esse lugar, liberando sobre ela a verdade que me transformou, e que nós possamos ser canais dessa mensagem que transforma vidas, em nome de Jesus. Então, quando eu olho para alguém que talvez esteja numa situação como essa que nós estamos descrevendo aqui, nós temos a oportunidade de trazê-la para o mesmo lugar onde nós estamos. Nós declaramos o Evangelho e que possamos ser arautos dessa mensagem que transforma, liberta, restaura para a glória do nome do nosso Deus. E aí, na reta final do capítulo de número 19 de Levítico, vá aos versos 35 e 36. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, éfa justo e justo intereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Lembre que os temas são variados. Falou sobre os mais velhos, os idosos, honra. Falou sobre os estrangeiros, amor ao próximo. E aqui, na última pérola desse capítulo, nos mostra que a honestidade e juízos justos também são marcas de uma vida de santidade. E nós vamos ver o quanto a honestidade é importante para uma vida de santidade e o quanto isso agrada o coração do Senhor. Porque o texto é muito claro. Basta ler o texto.
No seu sentido primário, o contexto fala sobre decisões judiciais, sobre decisões, sobre demandas, mas que se aplica à imparcialidade em todos os nossos julgamentos. Nós não podemos tratar as pessoas com parcialidade. Então eu olho para um, vejo quem ele é e decido de uma forma, mas olho para outro e porque talvez essa pessoa seja diferente, não tenha tanto a me oferecer, o meu julgamento passa a ser medido por isso. Isso é parcialidade e é pecado. No próprio capítulo de número 19, no verso número 15, o texto diz: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Veja o que está sendo dito aqui. Não é sobre a pessoa ser vulnerável que você vai favorecê-la. Ah, não, porque ela é uma pessoa muito sofrida. Vamos dar um jeitinho para burlar as circunstâncias? A Bíblia está dizendo, não faça isso, porque isso é pecado. E da mesma maneira, o grande também não pode ser tratado de maneira diferente pelo que tem. Então, como eu devo tratar? Trate todos com a mesma justiça. É uma régua de equidade. Por vezes, o nosso coração tende a favorecer os mais necessitados. Mas se você favorece o necessitado, pondo a justiça de lado, não faça, porque isso é pecado. O Senhor não se agrada disso. E eu posso dizer, isso nem é justiça. É justiça própria, que são como trapos de imundícia. Trate-os da mesma maneira, todos. Uma régua de equidade. Aqui o texto fala sobre a vara, e a vara era um instrumento para medir comprimento, distância, é um cordel de medir. Assim também pesos, medidas, tudo precisava ser justo e imparcial. O que nos chama a atenção é que quando a gente olha para a história de Israel, a nação se perdeu disso. O povo, mergulhado em ganância e avareza, parece ter se esquecido de tudo que o Senhor havia ordenado. Nós podemos ler algumas passagens que são assombrosas. Se você abrir a tua Bíblia no livro de Amós, no capítulo de número 8, no verso de número 4, olha o que o profeta diz: ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra. Ele está dizendo assim, são opressores que olham para os necessitados e possuem uma ganância dentro de si a ponto de explorar essas pessoas. E olha o que eles dizem: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo? Fazendo o quê? Diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras. Você entendeu o que o texto está dizendo? Diminui o peso e aumenta o preço. É como se você tivesse pacotes de 1 quilo de feijão, só que você tira 100 gramas de cada pacote e fecha, e você vende como se fosse 1 quilo. Só que 1 quilo antes era R$5 e agora você vende por 8. É o que ele está dizendo. Você diminui a efa e aumenta o ciclo, usando balanças enganadoras, balanças enganosas, porque aqui nós precisamos lembrar que estamos falando de balanças de pesos. Então, pesos de enganos. O peso que ele colocava na balança não era de 1 quilo, era de 900 gramas. Então, ele diminuía a efa, dizendo que estava vendendo uma quantidade, mas era uma inferior e por um preço ainda maior. Ganância, avareza, e tudo isso sendo denunciado pelo profeta. Para quê? Verso número 6. Para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo. O texto continua: jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Olha o que Deus está dizendo. Isso é pecado, desonestidade. O Senhor não se agrada, e sem arrependimento, sem mudança, isso trará certamente consequências sobre a vida de qualquer um que proceda dessa forma. A gente precisa estar atento, irmão, porque nós estamos falando aqui de desonestidade,
e a desonestidade é abominável aos olhos do Senhor. Eu estou usando uma palavra muito forte. Eu estou falando de abominação. A abominação está no mesmo patamar de homens que entregavam os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Isso era abominação aos olhos do Senhor. Quando você abre, por exemplo, em Provérbios 20, o verso de número 10 diz: 2 pesos e 2 medidas, uns e outras são abomináveis ao Senhor. Você está entendendo isso? Quando você trata, que você combina, que você negocia, que você faz 2 pesos e 2 medidas, ele diz: o Senhor não se agrada. É abominável ao Senhor. Vá a Deuteronômio, capítulo de número 25. Veja os versos de número 14 a 17. Na tua casa não terás 2 sortes de efa, um grande e um pequeno. Você está entendendo? Um efa é um efa. 1 quilo é 1 quilo. Você não pode ter 2 pesos de 1 quilo. Terás peso integral e justo, efa integral e justa, para que se prolongue os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Lembra de honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra? Agora, olha o que Deus está dizendo aqui: seja honesto, para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Você pode perceber o quanto isso é importante para o Senhor? E às vezes nós olhamos para pecados como esse e não consideramos esses pecados tão graves. Nós começamos a categorizar os pecados segundo os nossos padrões. Mas aqui, ser alguém desonesto é ser alguém que pratica algo tão detestável quanto a adoração a Moloque, quanto as uniões abomináveis que nós lemos no capítulo de número 18. Obviamente que em Cristo há graça para cobrir toda a multidão de pecados. Eu não estou dizendo que nós estamos debaixo de julgo, mas isso não quebra o princípio que a desonestidade é pecado e precisamos lidar com isso com arrependimento. Porque se você está dentro da igreja e você é desonesto, isso não aponta para a santidade. Isso aponta para uma quebra da aliança que você tem com Cristo. Se você trata o teu irmão de maneira parcial, se você olha e usa 2 pesos e 2 medidas, isso é pecado diante dos olhos do Senhor. Deve nos chamar a atenção, porque se nós não nos arrependermos, nós estamos caminhando para a condenação. Por quê, meu irmão? Porque a graça cobre todos os pecados, mas quando há arrependimento, quando você sabe, e por isso essa noite, meu irmão, é uma noite que nos desafia, porque uma vez que está sendo ministrado, você se torna possuidor dessa palavra. Cuide, vigie, traga o seu coração para um lugar de equidade, não, principalmente quando nós falamos de contratar ou ser contratado. Quando nós vendemos um serviço, você tratar com pessoas com 2 pesos e 2 medidas é um perigo. Você precisa ser íntegro. Não há 2 quilos. Se você cobra X para pintar uma parede, é X para pintar uma parede. Se você sente no coração de abençoar alguém, é uma coisa, mas você sabe qual é o valor daquilo ali. Então a gente precisa ter o nosso coração limpo diante dele. Nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, seja ele um cliente, seja ele um fornecedor, você fará com que ele desfrute mesmo o que você deseja. Deixa eu te fazer uma pergunta: você gostaria de ser enganado? Você gostaria de ser cobrado além do valor justo do trabalho? Então, saiam daqui e façam o mesmo. Amem o seu próximo como a vocês mesmos. Sabe, uma vida de santidade tem fundamentos numa libertação que foi operada pelo Senhor. Por isso, no Antigo Testamento, o Senhor fala: eu tirei vocês do Egito. Vocês sabem o que é viver naquele lugar. Mas hoje, essa realidade também está sobre as nossas vidas, porque não estou falando de um Egito étnico, mas ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino dos filhos do seu amor. Entenda que isso é santificação, vida de santidade. E a santificação não é um fardo.
Por vezes a gente ouve ministrações falando de santificação como se fosse um peso para ser carregado, mas a santificação é um privilégio. Por quê, Zeca? Porque somente aqueles que tiveram seus olhos iluminados pelo Espírito podem amar e desejar a santificação. Somente aqueles que caminham no Espírito desejam viver nesse lugar, porque a santidade do Senhor em nós é a realidade que nos santifica. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que hoje nós pudéssemos dizer, somos santificados nele, nós somos santos, mas é uma posição que implica em uma vida alinhada, uma conduta alinhada com o que o céu está declarando a seu respeito, em todas as áreas da sua vida, e que em nome de Jesus isso seja manifesto em cada aspecto, em cada área da nossa vida. Peça isso a Deus agora, fala, Senhor, que cada aspecto da minha vida seja envolvido pela santidade, por quem Tu és, e que sejamos aqueles que manifestarão a realidade celestial sobre a face da terra. E isso é santificação, irmãos. Senão a gente entra, não, agora eu vou dobrar meu joelho e vou orar 70 dias, 80 dias, 100 dias. Meu irmão, não adianta entrar no lugar de oração e orar 100 dias, se quando você sair dali, o que foi construído no lugar de oração não implicar na tua vida. Você simplesmente se retalhou, você simplesmente sofreu em vão. Mas quando você entra no lugar de oração, você tem um encontro com o santo, e você sai dali para manifestar aquilo que você recebeu no secreto, eu quero te dizer que Deus te recompensará publicamente. É assim que fecha o capítulo de número 19. O último verso, o verso número 37, diz: guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Sempre que nos rendemos ao senhorio de Jesus, nós podemos olhar para a antiga criatura e sepultá-la. Sabe, nós não lidamos com o velho homem. Às vezes, mas o velho homem, a nova criatura, parece que a gente está numa guerra. Não, o velho homem a gente não lida. O velho homem a gente sepulta. Cara, eu aprendi isso no livro de Colossenses e tenho carregado isso todos os dias da minha vida. O velho homem está sepultado em Cristo Jesus, e eu sepulto este velho homem todos os dias, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E aí, nesse lugar, aonde há novidade de vida, eu creio que há novidade de vida sobre nós aqui nessa noite, guardareis todos os meus estatutos e os meus juízos cumprireis. Na nova aliança, esses estatutos foram cumpridos em Cristo. Olhem para a cruz do Calvário. Meu irmão, Jesus cumpriu toda a lei. E agora que nós estamos nele, você está em Cristo nessa noite, amém? Nós desejamos cumprir, porque o Espírito escreveu essa lei dentro do nosso coração. Nós amamos a lei do Senhor, nós queremos cumprir, o Espírito está nos levando a esse lugar, e só aqueles que amam a Jesus entenderão isso. Quantos estão aqui e amam a Jesus? Então, se você ama Jesus, abra a tua Bíblia em João, capítulo de número 14, no verso de número 21. Entenda o que isso significa de maneira prática, porque nós estamos aqui e eu preciso reforçar. O Evangelho é prático. Como o amor que eu tenho por Jesus pode ser manifesto na minha vida. João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Lembra de Levíticos 19, 17? Guardem os meus estatutos, cumpram os meus juízos. Meu irmão, se você está aqui nessa noite, você ama Jesus, saia daqui para guardar a palavra dele no seu coração e para cumprir, porque aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Posso dizer uma coisa, meu irmão? Nessa noite nós não estamos debaixo do jugo da lei, nós somos livres. E aí Paulo, em Gálatas, capítulo de número 5, no verso de número 13, ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Eu quero te declarar sobre nós nessa noite a liberdade do Espírito. Nós fomos chamados, porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, nesse lugar, você foi chamado para a liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Meu irmão, olha que perfeição. Porque Paulo está contrastando a questão da lei com a liberdade do Espírito. Nós estamos em Cristo, então nós somos livres. Agora, o que nós vamos fazer dessa liberdade? Não vou pegar dessa liberdade para dar lugar à carne.
eu vou fazer dessa liberdade uma oportunidade para servir o meu próximo. Por quê? E aí olha o último versículo, verso número 14. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, Levítico 19:18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo vai lá em Levítico 19. Ele traz aquilo que está na lei de Moisés para o lugar onde nós somos livres, porque Cristo nos chamou para a liberdade. Permaneçam nesse lugar, mas usem dessa liberdade para derramar amor ao próximo, sendo justos, honestos, cuidando dos mais necessitados, dos vulneráveis, sejam estrangeiros, ou seja alguém da sua casa. Meu irmão, use dessa oportunidade, porque foi para isso que Cristo nos libertou, para que possamos ser regidos pelo amor. Então ame o Senhor com toda a tua força, com toda a tua alma e todo o teu entendimento, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Senhor, obrigado. Obrigado porque nós somos livres. Obrigado, Deus, porque a tua palavra está em nós. Obrigado, Deus, porque nós amamos a tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por escrever na tábua dos nossos corações verdades eternas. Senhor, nós queremos sair daqui